E aí, cartoleiros, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Guilherme, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez vamos falar sobre a rodada 35 aqui no Cartola FC. Nossa última pontuação, 100,86, chegamos a 2.583 aí no nosso ranking, né, no nosso total de pontos. Cara, tô feliz, a última rodada foi boa, conseguimos subir bastante no Nacional. Aliás, falando sobre o Nacional, né, estamos aqui na casa dos 3.654. Uma posição muito boa, mas a nossa meta estipulada até o final do ano seria do ranking top 1000. Então bora tentar aí fazer um bom trabalho nessa rodada e subir cada vez mais no ranking nacional, beleza? Já vendi todo o meu time da rodada passada, 4-3-3 é a escalação, começando pelos atacantes. Eu acho que grande parte da galera, né, vai pensar muito numa dúvida cruel, né, pessoal? Hulk, certo? Ou talvez Paulinho, né? Qual dos dois tem mais espaço, qual dos dois tem mais potencial para a rodada? É muito difícil essa escolha, então eu penso na seguinte situação. Se você é um cara que tem menos cartoletas, quer montar um time um pouco mais equilibrado, vá para um Paulinho, tá? É um jogador que está numa fase muito boa, tem correspondido, né, quando tem jogado, tudo bem, não tem feito aquelas pontuações extraordinárias como o Hulk tem feito, mas tem correspondido sim, tá? Então, se você não tem tantas cartoletas, vá para o Paulinho. Eu nesse time aqui, como eu tenho uma quantidade razoável, talvez não dê para escalar o melhor time possível, mas vamos tentar. Eu vou com o Hulk, tá, por enquanto. É um jogador que é cobrador de pênalti, cobrador de falta, escanteio, tem 13 gols, 8 assistências, é um dos maiores finalizadores aí do Campeonato Brasileiro. Vai enfrentar o Grêmio que cede muita finalização, tá? Então, o Grêmio também é um time que cede muito ponto para atacantes, então vamos aí apostar no Hulk, nossa primeira escolha. Minha segunda escolha não dá para deixar de fora, né? Mesmo sendo um jogador bem irregular para o Cartola FC, não estando na sua melhor forma ali, né? Para essa temporada do Brasileirão. Eu acho o Cano sim uma excelente opção para quem não assim tá tão confiante no Cano. No meio da semana, jogo contra o São Paulo, o Cano voltou a brocar. Então, nesse jogo contra o Coritiba, cara, eu tenho um pouco de receio em relação ao Cano, mas vamos dar um voto de confiança, né? Se ele decepcionar, daqui pro final a gente não escala mais. Essa aqui é a opção, né? Porque se não meter gol no Coritiba, aí já é um sinal para começar a repensar na escalação do Cano. E para fechar nosso trio de ataque, vamos com o Pedro, né? Ele que é cobrador de pênaltis aí da equipe do Flamengo, tem uma minutagem ali em torno de 75 minutos, né? Contra o América, que a gente consegue lembrar ali que imitou alguns atacantes, principalmente o Luizito Soares recentemente, né? Flamengo nessa briga, principalmente ali pelo topo do Brasileirão, né? Contando talvez ali com uma falha ou do Botafogo ou do Palmeiras para conseguir assumir ali a liderança da competição, vai entrar com tudo, lembrando que esse jogo entre Flamengo e América é num campo neutro, então deve ter muito mais torcida da equipe do Flamengo. Então, cara, esse é o jogo pro Flamengo mostrar serviço, beleza? Pra quem, assim, quiser fazer um pouco diferente, você pode trazer aqui um Paulinho, acho uma excelente opção, tá? É um nome muito bom, que tá numa fase excepcional, artilheiro da competição. Temos aqui também o Tiquinho Soares, o Botafogo não tá numa fase muito boa, mas o Tiquinho é sempre muito perigoso. Temos também Luizito Soares, né, um jogador muito interessante, 23 participações em gols na temporada, então é um nome bem legal que me agrada. E temos aqui também, galera, cadê? O nosso querido Endrick, né, é um jogador que está numa fase muito boa, se tiver gols pelo lado da equipe do Palmeiras, provavelmente ou será de Endrick ou de Rafael Veiga, né, que são os jogadores ali que centralizam mais gols atualmente ali pelo Palmeiras, né. Mas eu gosto também de jogadores de média básica e que estão jogando muito bem, tá? Aqui no caso é o Everton Cebolinha, para quem não quiser escalar esse Pedro, um jogador que pode te agradar é o Everton Cebolinha, tá? Muito bom, desarma bastante, finaliza, sofre bastante falta, então pode ser uma ótima opção aí, pensando numa média básica, né? Caso dê alguma zebra aí nesse jogo do América e Flamengo, né? E temos também, por último, o Canóbio, uma ótima opção, tá, galera? Me agrada bastante, é um jogador que sempre vai entregar ali 4, 5 pontinhos, independente se vai fazer gol ou não, né? Cara, no nosso meio de campo, padrãozinho, galera, sem invenção igual na última rodada. Arrascaeta e Arias, tá? Eu vou colocar esses dois aqui, galera, muito como unanimidades nessa rodada. Arrascaeta contra o América vai ter muito potencial para dar assistência, para fazer gol, ser muito participativo ofensivamente. Então, cara, não dá para deixar esse rapaz aqui de fora. Lembrando, jogo do meio da semana agora, meteu um puta golaço, então é um jogador diferenciado, tem que ter nessa reta final, ainda mais com o Flamengo embalado, né?
E temos aqui também o nosso querido Arias, né, que é um jogador de muita confiança aí do Fernando Diniz, está sendo ali cotado por grandes equipes da Europa, né, o Zenit já veio atrás ali para saber mais informações sobre o nosso querido Arias, talvez não esteja para a temporada que vem, mas pensando apenas nessa temporada, eu gosto muito do Arias porque é um jogador que tem média básica, que finaliza, possível cobrador de pênalti, possível cobrador de falta também, então gosto bastante, um jogador que tem média básica muito boa. Se, assim, tiver um golzinho ou tiver uma jogada mais ofensiva, deve passar ali pelos pés do Arias. Talvez ele comece a jogada, mas pode ser que dê assistência, também faça o gol. Então é um jogador bem legal, sofre bastante falta e também desarma bastante, tá bom? Para essa terceira vaga, galera, muito em aberto, tá? Vocês podem trazer o Rafael Veiga aqui, que é um jogadoraço, né, pra Cartola. Eu sei que é um jogo difícil, decisivo pra caramba pro Palmeiras. O problema é que eu não tenho cartoletas para deixar aqui o nosso querido Rafael Veiga no time, tá? Mas para você que estiver esbanjando cartoletas nesse momento, cara, você pode trazer com certeza o Rafael Veiga aqui, que é cobrador de pênalti, cobrador de falta, escanteio. Cara, um nome muito legal, Rafael Veiga, tá? Você pode pensar também no Eduardo, né? Tudo bem que a fase não é das melhores do Botafogo, mas é um jogador que tem uma minutagem muito boa. Que mais? Você pode trazer uma dobrada, eu gosto muito, tá, dessa dobrada, Lima e Arias, tendo muito potencial ali pra, pô, você cercar o potencial ofensivo, né, do Fluminense, que faz bastante gol em casa, pode ser uma boa. Você pode pensar também em fazer essa dobrada Arrascaeta e Gerson, né, que também tá funcionando bem legal, esses últimos jogos aí, os dois têm pontuado muito bem, né. Talvez, tá, uma apostinha diferenciada, apostar em algum meia aqui da equipe do São Paulo jogando em casa, vem de 5 vitórias seguidas, tá. São Paulo é ótimo mandante, se não me falha a memória, é o segundo melhor mandante aí da competição no Brasileirão, tá? Então, algum meia, pode ser o Rames Rodrigues que tenha aqui a bola parada. Você pode apostar talvez uma regularidade do Michel Araújo, que joga bem aberto pelas pontas. Você pode apostar na regularidade do Alisson, que cobra a bola parada e também desarma bastante, dá bastante assistência, né? Pode ser alguma dessas opções. Ou vocês podem também, pessoal, vir aqui para algum meia do Atlético Paranaense, né? Sendo ele Eric, sendo ele Vitor Bueno, que é cobrador de pênalti, e também algumas bolas paradas, né? E ele divide também com o Zapelli, então gosto bastante dessas três opções. O problema do Atlético Paranaense é que os gols são muito espalhados, né, galera? Então não dá para você cravar muito ali de quem que vai ser o possível gol. Mas gosto bastante desses três jogadores do CAP, tá? Que mais aqui, galera, que nós temos como possibilidades? Cara, eu gosto muito do Maurício, é um jogador que tem média básica, é um jogador que finaliza, que, cara, vai muito bem, o Inter precisa muito vencer para fugir aí do rebaixamento ali, né, tá em 13º, muito perigosa a situação do Internacional, né, então acho sim o nosso querido Maurício um bom nome, por enquanto vou estar trazendo ele no nosso time, tá, que é um jogador que, como eu já falei, tem uma média básica legal, vai ter um jogo interessante e o Red Bull Bragantino costuma ceder um pouco de pontos ali para meio-campistas, tá? Então, vamos apostar no nosso querido Maurício. Outros nomes, galera, ficar de olho talvez aqui no Zaratio, tá? Tá vindo numa fase bem interessante, ele bem regular, né? Fazendo 4, 5 pontinhos, às vezes quando dá uma assistência 9 pontos, né? Então, pode ser um nome interessante também. Cara, nas laterais eu vou de Marlon e vou também, galera, com um jogador que não tá confirmado ainda, que por enquanto vai ser o Marcelo, tá? Vou com esses dois jogadores que eu gosto bastante, o Marlon, jogador muito bom para regularidade, fantástico, tá? O Cruzeiro joga muito melhor fora de casa do que em casa. E vamos aqui apostar por enquanto, né, no Marcelo, pessoal, que é um jogador bem ofensivo, pode ter um potencial para pegar o SG. Eu sou um pouco pé atrás em relação ao SG do Fluminense, né? Eu acho que é um SG de risco, porque o Fluminense, pô, ataca muito bem, mas se defende muito mal. Então, por enquanto, eu vou deixar o Marcelo, ele está em dúvida, tá? Não sabemos ainda se ele vai jogar ou não, mas por enquanto ele estará no nosso time, beleza? Outros bons nomes também aqui na dúvida, né? Temos Ayrton Lucas, que é um jogador muito ofensivo, muito legal. Temos o Piquerez, que na média pros laterais é um dos melhores, né? Fica apenas atrás ali do Marlon, gosto muito do nosso querido Piquerez. Outros nomes, ou talvez pensar aqui num de Plácido pela regularidade que ele sempre apresenta, né? Pode ser uma boa. Pensar no Rubens, que joga mais avançado, também seria uma boa opção. Que mais? Deixa eu colocar só o provável aqui, né? Pra gente voltar.
Cara, eu gosto do Saravia pela regularidade dele nos desarmes, pode ser uma boa pedida também. Me agrada o Bustos pela ofensividade que ele apresenta quase todo jogo quando atua em casa. E por último, eu acho que eu destacaria o nosso querido Mateuzinho, tá? Mateuzinho, cara, gosto muito dele, é um jogador muito ofensivo, desarma pra caramba, então pode ser uma boa pedida pra baratear o seu time aí também, se não tiver tantas cartoletas. Bom, zagueiros por enquanto, tá, galera? Eu vou de Arboleda e Gustavo Gomes, tá? Arboleda porque eu acredito muito no SG ali da equipe do São Paulo, tá? Que nos últimos 5 jogos jogando no Morumbi pegou 3 SGs seguidos, tá? Nesses últimos 5 jogos. É o time, como eu já falei pra vocês, que vem de 5 vitórias também quando atua em casa. Vai enfrentar o Cuiabá, que tá sim o seu principal artilheiro, que é o Daverson, tá? E o Cuiabá a gente sabe que é um visitante muito chato, que dá muito trabalho, mas que nos últimos 5 jogos cedeu 2 SGs jogando fora de casa. Então vamos com Arboleda por enquanto. E o Gustavo Gomes, cara, é um jogador que eu quero ter pelo menos um SG da equipe do Palmeiras, né? Então vamos apostar nesse Gomes que tá precisando de pouquíssimo para valorizar, né? Menos 2 praticamente aqui, então vamos aproveitar, né? Que não é sempre que rola essas possibilidades aqui de escalar o Gomes, né? Muito forte na bola aérea, muito forte nos desarmes também, então pode ser uma boa pedida. Cara, para quem quiser diferenciar, eu acho que trazer um Nino, por mais que eu não seja muito fã dele, pode ser uma opção. Pode ser uma opção também trazer aqui o Léo Pereira, né? Pensando na possibilidade de ter um SG, já que pô, esse jogo vai ser num campo neutro, né? Então pode ser que pegue o SG a equipe do Flamengo. Vitor Cuesta me agrada também, é um jogador interessante. Assim como também temos aqui o Murilo, cara, o Murilo muito bom também na regularidade. E temos aqui também o Maurício Lemos, né? Vai marcar provavelmente o Luizito Soares, né? Então pode ser que desarme bastante o nosso querido pistoleiro, né? Opções mais baratas, cara, não temos muitas opções, tá? Então vai ter que ser mais ou menos aqueles caras que eu falei pra vocês, tá? Da linha aqui do Gustavo Gomes pra cima, daqui pra baixo, talvez, tá? Pensaria no Adrielson ou no Luciano Castan. Até mesmo num Kaká da vida, que eu acho que não é loucura. Bom, técnicos para rodada, eu vejo apenas 2 mais favoritos e um terceiro que no caso é o Abel Ferreira, tá? Acho o nome interessante pela fase que está vivendo o Palmeiras, brigando pelo título, é o time que é o líder da competição, joga fora de casa, joga difícil, mas a gente sabe que o Abel é sempre muito favorito, né? Mas a respeito dos outros dois, Fernando Diniz, com certeza, o jogo mais favorável ali para o Fluminense vencer, né? E também temos o Tite, tá, pessoal? Eu vou ser bem sincero com vocês, eu não sei nem se o Flamengo e nem se o Fluminense pegam o SG. Como eu já trouxe o SG do Fluminense no nosso time aqui, por enquanto eu vou fechar com o Tite, tá? Achando que o Flamengo possa vencer e talvez pegar um possível SG, beleza? Mas me agrada bastante aqui talvez uma escolha do Fernando Diniz por jogar em casa, o Fluminense ser um bom mandante, né? Então acho que dá para sonhar com esse Diniz aqui também. Técnicos mais baratos, galera, vai ser bem difícil de escalar, tá? Eu não sinto muita confiança em nenhum técnico barato à disposição aqui que nós tenhamos, né? Eu acho que dos baratinhos eu iria talvez, cara, pro Diogo Giacomini aqui mesmo, né? Que é o mais baratinho à disposição. Não tem outro nome que seja confiável, barato não. Bom, no gol, aqui é onde você pode fazer a mágica, né, galera? Você pode tirar ali o filtro, eu gosto, né, principalmente de fazer isso. Tirar o filtro dos prováveis, fazer o hack do goleiro e se assegurar da forma como você quiser. No caso, eu vou fazer o hack com o Rafael, tá, pessoal? Por quê? Pra mim, na minha concepção aqui, na minha ideia, tá, galera, pra rodada, o São Paulo tem o melhor potencial para pegar o SG. Pode ser que eu esteja errado? Pode ser, tá, galera? Não sou um gênio da lâmpada também. Mas temos aí um pouquinho de tempo para pensar, para elaborar as possibilidades, para ver se esse é o time ideal ou não, tá? Por enquanto, vou fechar com o Rafael, que para mim aqui pode pegar o SG nessa rodada e ir bem também ali com defesas, tá bom? Outros goleiros, cara, temos aqui o Fábio como uma ótima opção, acho o nome bem legal, tá? Para quem quiser arriscar, temos esse Lucas Perry, que também é uma opção interessante, eu não coloquei nenhum SG do Botafogo. Pode ser que eu pense em algum nome ali defensivo do Botafogo, né?
Que mais aqui, galera? Daria para destacar o nosso querido Rossi, né? Também é uma opção bem barata, dá para fazer o hack, precisa de pouco para valorizar. E eu acho que é mais ou menos isso, tá? Não tem tantos nomes defensivamente falando, não. Talvez o Everson. O Everson jogando em casa costuma fazer muitas defesas, né? Pode ser uma opção interessante também. Bom, nosso time tá escalado aqui, galera. Só vou dar um F5 para mostrar para vocês o banco de reservas também, tá? Nosso time tá escalado com o Hulk de capitão, mas a braçadeira você pode trazer pro Pedro, se você quiser, pro Cano também, se você sentir necessidade, aí sentir que ele vai brocar 2, 3 gols. Eu vou deixar no Hulk por enquanto, porque é o jogador que eu mais tenho confiança. O Hulk, no pior dos casos, galera, vai fazer 4 pontos de média básica, tá? Isso é uma certeza absoluta. Agora, se você tá no feeling do Cano, se você tá no feeling do Pedro, também muito viável dar a braçadeira para um desses dois caras. Até pro Paulinho, até pro Endrick, pro Arrascaeta, são jogadores muito bons aí para pensar na braçadeira também. No banco de reservas, Everton do Flamengo, Vitor Bueno, Adrielson de Plácido e Rafael, nosso goleiro aí do hack do goleiro. Beleza? Pessoal, é basicamente isso, tá? Só passando pra deixar aí um time bem legalzinho aí pra vocês. Tá meio que padrãozinho, sem muita invenção de moda, mas um time muito competitivo, ok? Bom, livezinha de fechamento, sábado, ali por volta ali das 5 horas da tarde, se eu não tô enganado, né? Acho que a rodada fecha 7 horas, se eu não tô enganado. Mas é sempre 1h30 antes do fechamento do mercado, então aguardo vocês, se possível, se você assistiu até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e fortalece demais. Valeu, tamo junto e fui!